abrindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal? Então, em algum lugar está escrito aí qual é a pergunta que nós falamos. Hoje nós temos um outro companheiro de estudos aqui, que vai nos auxiliar no estudo, tá bom? Não, não, caderno. A gente acabou de ler. 385. 7. Assim foi a grandona. Grandona. Acho que a gente acabou de ler. Ah, não, pessoal. 286. 386. Ah, 386? Peraí. Alexandre, você pode colocar para gravar para mim? Eu desligo depois. Eu já coloquei, Dudu. Ah, beleza, obrigado. 385. É aquele nome da infância. Isso é algo que a gente lê. Isso, tá. E a 386, agora. 386. Eu não sei se comentou a 385. Não, nós comentamos bastante, nós discutimos bastante. Podemos ir. Simpatias e antipatias terrestres. 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecerem? Aí a resposta. Reconhecer-se? Não. Mas ser atraído por um para o outro? Sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, é muito interessante essa pergunta, né? E ela, na verdade, explica muitas coisas, tá? A resposta dos espíritos. Por exemplo, nessa vida, eu e a Sônia somos casados, temos grande afeição, amor um pelo outro, tudo. Provavelmente em vidas anteriores também pode ter ocorrido, mas podemos ter tido existências anteriores em que ela não foi minha esposa, nem eu, esposo dela. Podemos ter sido irmãos, podemos ter sido simplesmente amigos, né, vivendo realidades diferentes e que, ao nos encontrarmos, é como se tivéssemos essa lembrança assim, muito forte e acentuada, mas a gente não vai se reconhecer. Por quê? Porque nós, encarnados, né, temos um primeiro ponto, que é quando reencarnamos, nós esquecemos, temos a nossa memória das vidas anteriores, certo? O máximo que for possível. Por quê? Para que nós possamos realizar o nosso progresso sem nos preocuparmos com o que fizemos no passado. Estamos aqui, não tenhamos dúvida, porque erramos no nosso passado. Se fôssemos espíritos perfeitos, aqui não estaríamos. Estaríamos em outro mundo feliz, melhor. Não é? Se estamos encarnados na Terra, gente, me desculpa falar, ninguém aqui, né, é bonzinho de carteirinha. Não tem conversa. Nós temos qualidades, virtudes, muita coisa boa dentro de nós, temos disposição para fazer o bem e tudo, mas a gente ainda tem aqueles arranca-rabo com um, com o outro, de casa, do serviço, né? A gente está vivendo numa vida em que o nosso espírito está preso a um corpo físico limitado. O segundo ponto
é que, na vida que eu tive com a Sônia, em outras vidas, né, as oportunidades que nós possamos ter estado juntos, eu tinha outra aparência e ela também. Nós não éramos iguais ao que somos hoje. Certo? Cada um de nós, ao reencarnar, no corpo físico, dependemos das características genéticas e hereditárias dos nossos pais. E, portanto, não somos o mesmo. Por isso que ele fala, reconhecer não. Mas essa afinidade, né, pode existir. Né? Então, quando eu encontrei com a Sônia pela primeira vez, e ela foi embora, certo? Nesta vida, mas me partiu o coração. Me partiu o coração, porque ela veio, nós ficamos juntos do quê? Sábado, domingo e segunda, e terça. E na terça ela foi embora. Foi no carnaval, mas nós não estávamos pulando carnaval, porque nós não gostamos de carnaval. E nem namorando. E nem namorando. Mas foi quando ela conhecia. Então, provavelmente, nós tínhamos combinado de nos reencontrarmos nesta vida. Progredirmos, fazendo alguma coisa em conjunto. Né? Então, tinha uma missão. Não é que tinha uma missão. Não é uma missão, vamos dizer. Vamos falar de outra maneira, né? A missão, o compromisso. Isso sim. Então, a missão é quando a gente vem assim com um trabalho assim, específico que tem que ser realizado, porque, por exemplo, como um Chico Xavier, uma Madre Teresa, aquela irmã Dulce, o Divaldo tem a Ivone Pereira, tem tanta gente aí, né? Isso. Né? Então, assim, isso são, na minha opinião, missões. Tá trabalhado anteriormente, vem, cumpre aquilo que foi prometido. Né? Mas nós tínhamos um compromisso, nós nos decidimos a fazer diferente do que fizemos no passado e para o progresso. Então, esse tipo de encontro pode acontecer com um monte de gente. E podia não acontecer, porque eu tive namorada, ela teve namorado antes da gente se encontrar, e ela podia ter casado com um desses namorados. Agora, a gente podia se encontrar e se encantar um com o outro de novo. Então, isso é possível. Tem pessoas que são muito amigas minhas, que é como se eu tivesse um amigo assim de muito tempo. Isso é natural, isso acontece. Né? E tem aqueles, eu acho que provavelmente ele vai seguir nessa direção, e tem aqueles que você bate o olho e você não gosta do cara. Santo não bate. Exatamente, não gosta do cara. Me perguntaram isso essa semana. Né? Ai, vocês queridas, você pode me explicar por que eu não consigo? Ora, porque eu também não sei, mas ora. Então, por quê? Porque são as oportunidades que a providência divina, que quer o nosso progresso, quer o nosso bem, nos dá de nos acertarmos com aquele, certo? Que nos é antipático, muito provavelmente porque em vidas anteriores fomos inimigos, matamos um ao outro, fizemos uma coisa, fizemos outra, o que é, infelizmente, na Terra, se a gente vê que até hoje o pessoal fica explodindo gente, fica matando de fome, fica torturando, fazendo todas essas coisas, que hoje uma grande maioria do planeta não concorda, não aceita, não vê isso com bons olhos. Mas imagina quando todo mundo era a norma. Por que Jesus
né, transparece de uma maneira fantástica e a sua mensagem sobrevive por 2 anos. Por 2000 anos, desculpa. Certo? É porque ele vem mudar completamente a visão da humanidade, um com o outro. Ele fala, perdoa o seu inimigo, vai se reconciliar com o seu inimigo, ama o seu inimigo, ore por ele. Ao invés de ir lá e fazer a vingança, ele matou um ente seu, vai lá e mata o do outro, o dele, porque era isso que era a humanidade na época que Jesus veio e perdura até hoje em muitos momentos, se você vê, porque nós estamos vivendo essa guerra absurda que nós estamos tendo agora, mais uma guerra absurda, porque tem a da Rússia com a Ucrânia, certo? Agora, os Estados Unidos e Israel com os países árabes ali, com o Irã e tudo, e vice-versa, a visão dos caras é, matou, vai levar. Matou, vou fazer. É a vingança. Se vocês pegarem os filmes, a grande maioria dos filmes americanos, se vocês perceberem, eu não estou falando contra americano, não, hein? Nem estou falando a favor do americano. Mas pega os filmes americanos e vocês vão ver. A tônica é a vingança. A tônica é a vingança. Que é o que eles chamam de justiça. A justiça é assim, você matou, você vai ser morto. Vai lá para a cadeira elétrica e vai ser morto. Você matou fulano, eu vou matar o ciclano. Deve ser o... Continua sendo isso. O ódio vai se E alimentar. o ódio se alimenta disso, exatamente. E a humanidade continua no mundo, certo? De muitas expiações e muitas provas. As provas são necessárias para nós passarmos de ano, né? É quando você consegue perdoar alguém, né? Que causou prejuízo, mal, alguma coisa, você perdoa, bem, já passou. Daí não vai voltar para trás, vai ficar numa boa. Quando a gente consegue fazer isso de coração, passamos por uma prova. Certo? Então, as provas vão aparecendo para nós como meio de progresso. Certo? As expiações como, né, resultado das nossas ações. Plantou, vai colher. Mas vai colher não da mesma forma. Você pode fazer uma colheita, né, diferente. Você mesmo, né, vai passar por uma prova duríssima, né, ao longo de uma existência inteira. Você tem uma doença incurável, que lhe traz um monte de problemas, e vai, né, e você passa uma existência nessa situação. Ninguém te fez mal nenhum. Você veio daquele jeito. E como é o espírito, nós estudamos no livro dos espíritos. O espírito é que impinge ao corpo físico, né, as suas mazelas, né? Nós colocamos isso no nosso corpo físico e vivemos aquela existência desta maneira. E se fizermos isso com aceitação, nós passamos na prova, expiamos uma grande parte das nossas dívidas, né? Então, com a justiça divina. Então, é assim. E por causa disso é que nós temos, quando encontramos uns com os outros, simpatias e antipatias. Nós temos uma afeição muito grande, né, com um, com o outro, e, infelizmente, porque nós ainda temos muito orgulho dentro de nós, bater o olho no cara, aquele cara lá não presta. Tem alguma coisa naquele cara que ele não presta. Não é possível. Esse cara não presta. Você não conhece o cara. Às vezes, né, nós não podemos esquecer que nós fazemos o nosso hálito mental, né? O André Luiz falava lá, né? E o que é isso?
nós exteriorizamos aquilo que somos. Se nós pensamos no bem, se nós queremos o bem de todos, se estamos fazendo realmente um esforço para nos transformarmos novamente, a nossa vibração é uma vibração que espalha amor, paciência, coisa. Você vai, né? Você é uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, nossa, é bom ficar com ele. Não é. Você também pode ser um cara mal-humorado, levanta, não tem nada de bom dia nesse dia, não sei o que lá e tal. O que você está passando na minha frente? Sai da minha frente. Isso aqui. É aquele cara, né, que vive de cara mal-humorado, assim, nego que é chato. Ele também espalha isso. E se você encontra com uma pessoa nessa situação, você já tem uma certa antipatia. E se essa pessoa, né, é um inimigo seu do passado, o negócio fica mais complicado, porque ele também percebe quem você é. Tá? E o problema é quando isso acontece dentro de casa. Nossa, quase não, né? Não é? Então, na minha casa, nós somos 12 irmãos. Né? Bastante. Tem aqueles que eu tenho mais afinidade e tem aqueles outros que eu não tenho tanta afinidade. É uma coisa normal, eles provavelmente é a mesma coisa. Mas nós estamos tentando superar essas dificuldades. Certo? Tanto que hoje nós estamos tudo, né, já de cabelo branco, tudo, né? Grande. E os meus irmãos, nós nos reunimos para orar em conjunto, pelo grupo familiar de todos. Então, muita coisa está sendo superada. E tudo isso porque meu pai e minha mãe aceitaram trazer essa turma que veio, sinceramente, do lado, foi fisgado, de lá das coisas, ó, meu, você precisa, né? E vieram para cá. Então, essas simpatias e antipatias são naturais. Certo? Falei demais, perdão aí todo mundo, vocês todos. Alguém quer fazer algum comentário? A psicologia, né, que eu fui psicólogo agora, alguma coisa assim que eu vejo no outro, é um espelho do que aquilo que eu precisaria resolver em mim. Então. Eu acho que tem um pouquinho disso também, alguma coisa agora. Eu sei também. Pois é. Essa parte que Jesus fala, perdoa o seu inimigo pode estar do seu lado, eu demorei 2.025 anos para entender o que ele quer falar. Depois que a gente morre, fica mais fácil. Se ele morrer antes de eu, fica mais fácil para ele, né? Se ele quiser me obsidiar. Então, você reconcilia com o seu inimigo por causa disso. Eu demorei de tudo isso, eu não entendia. Aí, quando eu vou fazer evangelho em casa, eu falo, olha, Jesus, se eu ainda não entendi, imagina o povo daquela época, né? Será que entendeu? É muito complicado, né? É tão simples e tão complicado. Pois é. É isso. Mas é isso. Vamos lá. Só coloca antes de ir para 387 duas observações que eu esqueci de professor. Do Kardec. Então, vamos lá. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Aí a pergunta ele faz uma situação da 392, vai chegar ainda. Tá bom. Então, isso daí, na verdade, foi uma segunda pergunta. É um ar, né? Isso. Então, foi uma segunda pergunta do Kardec. Então, exatamente esse é o ponto que eu estava falando.
imagine que eu estou... Vamos pegar um irmão meu. Eu gosto dele, porque ele fica pegando no meu pé, ele faz piadinha inconveniente, ele fala da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Eu não gosto dessa forma dele ser. Jocosa, né? Né? Aí, quem ele foi do meu passado? É porque aconteceu isso. Eu não posso saber. Por isso que o Kardec faz a pergunta: não seria melhor eu saber? A resposta não, é muito mais inconveniente. Não é melhor eu, depois de passar uma existência inteira convivendo com ele, orando juntos e fazendo tudo, chegarmos no plano espiritual depois dessa vida e falar assim, cara, aquilo que foi, passou mesmo, né? Até sabemos o que fizemos um para o outro, mas nós nos perdoamos, nós estamos juntos a partir de agora. É muito mais tranquilo você não saber o que aconteceu no seu passado. Cadê já? Calma. Até porque é a oportunidade verdadeira de você tomar uma nova decisão perante aquela pessoa de uma forma absolutamente livre, né? Porque você não tem... Aí você disse, não, eu tenho que ter... Não, você tomar uma decisão de forma completamente livre, livre de todo aquele passado que você se fez. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Esse é o ponto-chave. Isso quer dizer, né, que nesta prova você venceu. Não pode mais eu sei nada assim. É melhor assim. Próximo. Próximo. 387. Lê alto, viu? A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. O que ele está querendo dizer é o seguinte: enquanto eu estou no plano espiritual, gente, olha, vamos pensar assim, na Terra, somos 20 bilhões de espíritos, segundo o Emmanuel. Na Terra, encarnado, hoje nós temos quase 8 bilhões. 7,8 bilhões, mais ou menos. 8 bilhões. Eu não conheço todo mundo? Claro que não. É muito difícil. Mas eu posso encontrar alguém e conhecê-lo e travar amizades e conhecimentos e tudo, posso, no plano espiritual. Nos conhecemos como espíritos. E aí, se estivermos reencarnados e nos encontrarmos, pode ter esses laços de simpatia, porque foi criada no plano espiritual. É só isso que ele está falando. Tem nada assim de muito complicado. Concordo? Dúvidas? Não, vamos em frente. 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes laços que não reconheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Ele fala de quando é como se tivesse laços, é isso? Pergunta? A pergunta. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso. Ao acaso. Então, ele fala assim, ao magnetismo que vocês vão conhecer mais tarde. Né? Então, na época do Kardec, o magnetismo animal, certo? Por que foi usado isso? Foi por causa do Mesmer, né? Que era um médico e que
ele viu o tratamento e fazia tratamento com ímãs. O pessoal vendia ímãs e eles faziam aplicações desses ímãs em pessoas, inclusive pessoas que tinham problemas, né, de histeria, coisas que eram mais da mente do que do físico mesmo, mas trazia doenças físicas, e ele tratava com aquilo. E aí ele descobriu uma vez que se ele só impusesse as mãos sem o ímã, funcionava do mesmo jeito. Aí ele colocou a tese do magnetismo animal. Também na época do Kardec, era muito comum o pessoal, né, tratar as pessoas que falavam sobre magnetismo na própria ciência. Só que você tinha o magnetismo dos ímãs, né, que eram primárias de ferro, material ferroso, né, e magnetita e outras coisas mais, e que atraíam os metais. Então, eles usavam, conheciam aquilo. E aí surgiu a eletricidade e surgiram os motores elétricos, né? E aí se fala de eletromagnetismo. E isso daí é uma coisa muito da ciência mais básica, ciência, vamos dizer assim, materialista. Então, quando a gente fala nos centros espíritas de magnetismo, não é a mesma coisa que eles falam de eletromagnetismo, do magnetismo que se fala aí, as ondas eletromagnéticas, a luz é uma onda eletromagnética, que tem ali um sinal elétrico que varia a frequência e o motor gira, ele cria um campo magnético girante e faz virar o ventilador. Isso daí é da física mesmo, né? Agora, o que nós, no Espiritismo, conhecemos, né, é que, e usamos a palavra magnetismo, é porque vem da época do Kardec. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse negócio, assim, fazendo um estudo mais aprofundado, né, né, que é um livro muito difícil, do André Luiz, ele vai desde a eletricidade básica, lá, ele vai chegando até chegar em eletromagnetismo, e aplica todo esse conhecimento da ciência na ótica do espírito, da mediunidade, da afinidade, né, sintonia e outras coisas mais. Então, é um estudo bastante denso. Tá? Por isso que, quando o espírito aqui fala, né, que essa questão vai ser, nós vamos conhecer mais tarde, ele fala do magnetismo, né, mais para frente, a própria espiritualidade, por meio da mediunidade do Chico Xavier, trouxe essas informações. Se vocês pegarem informações que estão na série de livros do André Luiz, que vai desde o Nosso Lar até o E a Vida Continua, né, que são, se não me engano, 13 livros, né, vocês vão ficar boquiabertos de coisas que está se falando hoje na ciência, que está escrito nos livros que foram escritos lá em 1940, pelo André Luiz. Tem muita coisa, né? Então, a humanidade está crescendo em conhecimento. Tanto que você tem muitas pessoas falando, inclusive, né, o poder da oração para dar a saúde às pessoas, né? Então, é muito interessante que a ciência abominava, né? E, aos poucos, esse aspecto, até que os caras falam assim,
medicina alternativa. O que mais que eles falam, que eles usam? Integrativo. Integrativa. Vai falando um monte de coisas. Né? Por quê? Porque você tem aquele da ortodoxia científica, né? E tem as outras coisas que muita gente não quer olhar. Então, se você é formado na ortodoxia científica, né? Você não fica aceitando muita coisa de fora, não. Saiu da célula, saiu do corpo, você fala assim, a ciência é a coisa mais estranha possível. A ciência médica não é exata. Claro que não é exata, 1 mais 1 não é 2. Mas, por que vocês acham que tem naquilo que é considerado normal? Se o cara tiver, sei lá, com 9.000 plaquetas, ele não está bom. Acima de 9.000 até 99.000 está bom. 29.000, de 10.000, né? Até 100.000, quase. Isso é considerado bom. E acima disso é ruim. Por que essa variação tão grande? Porque cada ser humano é um. E aí eles tentam mais ou menos descobrir o que está acontecendo. Porque não é medicina pão, queijo, científico, não. É tudo na estatística, na base da estatística. O que não é errado. É um modo de tratar. Né? Mas tem muita coisa que a medicina poderia ganhar com os tratamentos alternativos. Teria. Mas... Então, vamos lá. Então, na simpatia, pode acontecer, certo? Certo. 3, Ganhar duas, 9, 9, 0, 9, 1. É tudo consequência. 3, 8, 9. De onde provém a rede? Não é. Você não tinha lido a 387? Não. Eu acabei de ler para 3, 8, 9. Tá bom. 3, 8, 9. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Aí é 390. Que é a mesma coisa. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? 2 espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Tudo bem. Eu posso ser uma ótima pessoa, o João uma ótima pessoa, todo mundo gosta um do outro, mas nós dois temos ideias diferentes. E eu não simpatizo com as ideias dele, nem ele com as minhas. Pode acontecer? Pode. Mas conforme a gente vai se conhecendo, vai trocando ideias, vai tendo a capacidade de se acertar, tá bom. Pode ser do passado? Pode ser do passado. Tenhamos dúvida. Certo? Mas pode ser simplesmente porque... Cai no respeito. Exatamente. Cai no respeito. Pode ser mais um. Né? Pode ser mais um para a turma. Vamos lá. 391. A antipatia entre 2 pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor, em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, ciúme, ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilha dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, contentando-se em evitá-lo
Hiroshima. E aí, o que vocês acham disso? Você resolveu, você evita, senão. E aí? Você decide amá-lo independente de como ele machucar você. É normal. Eu ainda não estou nessa fase. Então, o que é um bom espírito? Muitas vezes a gente pensa que o bom espírito, né, é aquele espírito já que, do jeito que o Kardec coloca, né, e é trazido aqui nos livros dos espíritos, né, e também no Evangelho, no livro dos médiuns, tudo, né, ele está falando assim, eles geralmente tratam o bom espírito como um espírito já um pouco mais elevado do que, e bastante mais elevado, do que a maioria da Terra. Conhece muita coisa. O mau espírito é aquele que realmente faz o mal. Né? Ele se perpetua no mal. Então, a gente acha estranho a resposta do espírito, porque a pergunta do Kardec, ele não usa a palavra como espírito com B maiúsculo, né? Está colocando espírito bom. Então, vamos dizer assim, hoje eu me considero um espírito bom. Olha que coisa boa, né? Tudo bem. Porque eu tenho pensado sempre em fazer o bem, estou fazendo, tal. Aprendi nessa vida, nas outras eu fui mal, possível. Hoje eu estou assim. Aquele espírito que era tão mal quanto eu, né? E que se perpetua no mal porque ele não quer fazer nenhuma mudança, não vai mesmo mudar tal, ele está numa posição moral, na escala dos espíritos, menor do que a minha, porque eu estou mais elevado. Estou dando exemplo, gente. Eu estou usando a mim mesmo como exemplo, mas quer dizer que eu seja, tá bom? Só para a gente falar. Então, fica estranho que ele fale que o bom espírito tem a repulsa ao mau espírito. Não, pelo mal. Exato. Esse que é o... A gente tem repulsa pelo mal. Ou seja, ele não tem repulsa pelo espírito mal. Tem repulsa pelo mal. Certo? E se afasta do mal. Ou, como os espíritos que trabalham no bem, né, que o André Luiz comenta, eles vão até lugares em que sabem que os espíritos são maus, né, que dominam regiões trevosas do plano espiritual, né, e vão lá e resgatam alguém que eles precisam, que está na hora de progredir. Então, eles não fazem o mal, mas eles estão indo lá junto dos que são maus. Então, eles não se afastam do mal, dos espíritos maus. Eles vão, mas eles não convivem com os espíritos maus. Eles estão em outro patamar de evolução. Né? Então, quando ele fala assim, que esse bom espírito, né, ele se afasta do mau espírito, porque ele não coaduna com as ações que aquele espírito faz, que são ações no mal, ações más. Então, quando a gente lê esse negócio, tem que ficar atento. Você viu que o João não, ele não falou que O espírito. não é o espírito, é o mal, é o mau espírito. Né? Mas o que é natural? O mau espírito,
naturalmente, pelas próprias ações dele, pelo próprio hálito mental dele, ele dá uma vibração negativa. Ele tem um hálito mental negativo. Eu queria colocar. Qual? Bom ou mal? Tudo bem relativo, né? Eu ia te perguntar, porque vocês acham bom se é mal. Porque assim, depende. Né? Depende. Se a gente for comparar com a vontade física por aí, não são bons. Mas se depender daqueles que fazem bastante caridade, com ele, pessoas trabalhando muito no próximo, né? Fazendo coisas incríveis. A gente não é bom. A gente tem que ver. Também a gente chama, eu sou bom. Mas não, cai a ficha, deixa cair a ficha. É mais você conhece, tem valor? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai percebendo isso quanto a gente tem. Para melhorar, Porque a gente ainda a está cabelando, né? Está patinando. Vocês viram que ela já ia me pegar no pé, né? Se eu não tivesse dado uma corrigidinha, né? Ó, tá, estou de olho em você. Né? Estou de olho em você. Mas é isso mesmo, gente. É muito importante que a gente relativize. Olha, o que é, né, a Terra, com 8 bilhões de pessoas encarnadas, cada um num patamar de evolução, mas, na média, todos mantêm mais ou menos o mesmo padrão vibratório do mundo de expiação e provas. Então, a gente convive desde o mal mais primitivo até, né, o bem mais excelso que tem. Existe, né? Uma variedade imensa. Certo? E aí? Vamos em frente? Essa daí é a Como a outra você que- define o mal uma pessoa, por exemplo, para países que não conhecem o Evangelho e não aceitam? Ah, mas não precisa disso. Mesmo o materialista, que não tem religião nenhuma, né, pode ser uma ótima pessoa, uma pessoa muito boa. E ele nem se importa com o que Jesus disse, mas ele vive aquilo que Jesus disse. Você entende? Então, não importa o país, se tem ou não tem a religião, os ensinamentos de Jesus, embora a gente possa dizer assim, ó, os ensinamentos de Jesus estão aí há 2000 anos. Da mesma maneira que existem os ensinamentos dos espíritos superiores, no hinduísmo, né, no budismo, no maometismo, lá, o Maomé, né, no islamismo, que eles chamam, né, os humanos, né, eles têm, tanto que Jesus é um dos profetas. Que está no Alcorão, Jesus é um dos profetas. Ele é considerado um profeta, não é como nós, espíritas, ou colocamos, né, como vamos dizer assim, o super, aquele que, na verdade, até mesmo criou, segundo o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, foi ele que concebeu até a Terra se formar e a vida surgir na Terra, e ele está trabalhando nessa direção de quando a humanidade surgiu aqui na Terra, né? É ele que vem trabalhando nessa situação. Portanto, ele é muito mais do que um simples profeta. Porque o que é o profeta? O profeta é aquele que é um médium, é aquele que passa os ensinamentos dos espíritos. Mas Jesus, tanto que o pessoal chama o Cristo, né? Ele é
acima de tudo. Mas tudo bem. Os maometanos, Maomé coloca no Alcorão o Jesus como um dos profetas, coloca os ensinamentos de Jesus. Mas, assim como Moisés, né, o Maomé, ele usou o maometismo, né, para dirigir a nação. Era um povo que era violento, tinha um monte de coisa. Então, lá nos caras lá, tem lá aquele negócio, se você matar com essa mão aqui, ou roubar com essa mão, eles vão cortar essa mão, para você não roubar mais. E você tem que tentar comer com essa mão, você não pode usar essa mão para comer. Isso está na lei dos caras. Você matou, então existe, né, a necessidade de ser morto. Se alguém foi morto da sua família, você tem o direito de matar alguém da outra família. Aí você... ainda. Né? Mas isso também está lá na Torá, na época de Moisés. Moisés fez uma parte da coisa, e quando Jesus veio e falou assim, ó, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele aceitava aquilo que o Moisés já tinha feito. Só que, ele falou assim, mas diferentemente, ó, você deve amar o seu inimigo, você deve fazer o bem ao seu inimigo, você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias, você deve orar pelo seu inimigo, você tem que ajudar o seu inimigo. Que é tudo contra aquilo que era o dia a dia dos judeus. Quando eu falo judeus, eram aqueles que viviam na Judéia, mas os hebreus eram, né, era um Paulo muito maior. Né? Então, Paulo, por exemplo, perseguiu os cristãos, né? Até se tornar cristão. Né? Defendia a lei de Moisés com residentes. Então, todos nós, podemos até não conhecer nesta vida, né, os ensinamentos de Jesus. Mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer o mal. A gente vai fazendo bem. Porque Todo mundo antes tinha feito por espírito, né? Mas tem uma parte que eu disse agora, a gente tem a certeza de... Essa certeza, na minha percepção, é a consciência. Se ela está apurada, se você não quer aquilo que você não quer, as máximas são, não faça por isso que é para você. Então, tudo isso está dentro da gente, faz parte da nossa consciência. Da nossa essência. Então, se você tem tendências para o mal, é porque você ainda não está ouvindo, mas eu acho que está gritando lá para você. Porque tem coisas que a gente fazia naturalmente, hoje em dia a gente não aceita de jeito nenhum, né? E as coisas vão mudando. Então, mas se a gente olhar, mesmo na história do cristianismo, quando que o cristianismo se perdeu? Quando ele se tornou uma religião de Estado. E passou a ter guerras entre os cristãos. Né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Vamos também atacar os muçulmanos, porque tem que dominar aquilo lá, porque aquilo lá é que é o berço de Jesus. E pronto. E até hoje nós temos isso. Até hoje. Mas tem muita gente que progrediu mesmo nessas condições. Progrediu, é espírito bom. Eu escutei essa semana, por causa da guerra do Irã, que tem muito iraniano que está deixando o islamismo e
assumindo a mensagem de Jesus, que disse que não aguentam mais. Não é normal tanta ruindade, tanta maldade, porque a ruindade, entre aspas, deles, não é só é com o próximo também. Qualquer um que difere da opinião do que eles acham que é certo, passa por toda aquela maldade deles, né? E absurda. Nem animal Mas faz isso também não acontece só no Irã, né? Você sabe. sim. É que a gente Acontece. conhece. Acontece na Arábia Saudita, As, que é amiga dos Estados Unidos, portanto, não está na guerra. Acontece com o pessoal de Dubai, lá do Catar, do Iraque, de todos os países. sim. Então, sabe, os Estados Unidos, eles são um dos países, entre aspas, mais religiosos do mundo. É assim. Né? Eu tenho horário, 1, 2, 3. Eu, Ledinha, como que dizia Ledinha, né? Ledinha, vocês não conhecem. Conhecer, talvez conhecer. Ela dizia assim, Jesus, 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 que a gente tem que terminar, né? Jesus, Jesus, Jesus. Vamos terminar. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, pela oportunidade desse encontro, dessa troca de ideias. Vamos agradecer à equipe espiritual pelo carinho, pela intuição que deu a todos nós, para as nossas reflexões. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, para receber um passe espiritual renovador de energias e para que possamos voltar aos nossos lares, levando aos nossos entes queridos essa paz que recebemos aqui nesta casa. E que ao longo da semana possamos sempre ser incluídos pelos bons espíritos para fazermos as melhores escolhas em todas as nossas ações. Melhores escolhas que nos levam ao crescimento espiritual na direção de Jesus. E assim dizemos, para a nossa prece final, entregue nas mãos da equipe espiritual, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Muito bem. Está encerrado. Pessoal, um abraço a todos. Ali, a gravação. Eu desligo já. A chamada está sendo gravada. Se você quiser encerrar para todos primeiro, pare a gravação. Ali. Oi, Fábio. Tudo bom? Tudo, Eduardo, e você? Posso? Tchau, Fábio. Vou desligar. Tchauzinho.